Fala pessoal que pensa pro alto, estamos aqui com mais um podcast, o terceiro episódio desse podcast Pense pro Alto. E hoje eu tenho a satisfação de receber ele aqui, que muitos conhecem como pastor, muitos conhecem como um grande conferencista, mas eu posso chamar ele de meu pastor e meu amigo, né? Pastor Eliezer Moraes. Que prazer, que alegria estar contigo aqui nesse teu podcast, estarmos juntos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e um prazer muito especial, né, Willam, saber do que Deus tem instrumentalizado, as coisas que Deus está realizando e juntos, né, podemos conversar um pouco. Amém, pastor, muito obrigado mesmo. Eu tô que nem, assim, criança em playground, né? Quando a gente fica muito feliz, eu levei a Louise agora na convenção e ela viu tudo aquilo e fica muito feliz porque a gente tem o senhor aqui e nos podcasts passados a gente comentava e citava alguns conselhos que o senhor nos deu e o pastor Eliezer é responsável por um dia ele me ligou, no dia 4 de novembro de 2017, no dia do meu aniversário. Ele me ligou pra gente conversar e ele lançou uma palavra sobre nossas vidas, minha da Lilian, dizendo que o Espírito Santo de Deus tinha comunicado ao coração dele para que a gente fizesse um trabalho em tempo integral na igreja. E hoje já é 2023 e nós estamos aí continuando esse trabalho. Também a MPC, né? Quando Exato. O senhor nos apresentou a MPC e tempos depois, né, o senhor também falou, né, uma palavra. Talvez um dia você chegue na liderança da MPC, isso não passava na minha cabeça. E hoje a gente está liderando esse projeto. Então, pastor Eliezer, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou muito feliz, né, com a presença do senhor. E queremos falar dos nossos patrocinadores, gente. As pessoas que estão apoiando esse projeto. Né? Nós temos aqui o pessoal da Cervenini, né? O pessoal da Cervenini, que é uma loja aqui de materiais de construção, reforma, pastor Eliezer. Então, eles têm um slogan que é na Cervenini tem. Você precisar, lá tem. E o que eles têm também um slogan que é o Shopping do Santa Helena. Então tem tudo lá e eles são parceiros, são pessoas que pensam pro alto, são pessoas cristãs também que estão apoiando esse projeto. Muito obrigado ao Rogério e a Gi, então, que estão apoiando esse projeto do podcast Pro Alto. E também nós temos a Gráfica Lupo, né? A Gráfica Lupo é uma gráfica também de pessoas que pensam pro alto, da Fran, do Walter, e tem apoiado esse projeto aqui também do podcast. E lá você encontra o que você precisar na parte de impressão, placas, você tem lá cartões de visita. Gente, o que você precisar nessa área de impressões, o pessoal da Lupo tem lá e pode conseguir para você fazer um orçamento. E fala que você ouviu no podcast do Pro Alto, que eles te dão um cupom de desconto lá. E o outro patrocinador, lançamento aqui hoje, né? Pela primeira vez no podcast, Pedrinho Megastore, né? Pedrinho, né? Irmão Ezequiel, que tem ali na nossa sede, né? Na Rua Pará 282, aqui no Maitá, em Bento Gonçalves. Ele tem uma livraria onde tem vários conteúdos, né? Vários livros. Inclusive, eu estou com este livro aqui, né? Declaração de Fé das Assembleias de Deus, qual o pastor Eliezer fez parte, né, da equipe que elaborou essa declaração de fé, onde está aqui o que, né, nosso credo, o que nós acreditamos como Igreja Assembleia de Deus. Então o pastor Eliezer teve uma participação também aqui, muito importante nessa declaração, e você pode encontrar essa e vários conteúdos, material de escola bíblica na Pedrinho Mega Store. Trabalhamos muito nesse material aí. Nós saíamos aqui de Bento na época de madrugada, íamos para o Rio de Janeiro e junto com o pastor Ezequias, com uma grande equipe que Deus levantou, fizemos a nossa declaração de fé. E eu creio que é um material básico de doutrina cristã para todo cristão. Quem pegar uma declaração de fé como esta aqui, ele vai saber no que ele crê, né? No que ele professa e no que ele pode ensinar aos filhos, à família, os ministérios diversos. Isso aqui é um embasamento bíblico, teológico muito bom. É uma grande obra, né? Eu tenho ela, né? Em capa dura também. Então é um livro de cabeceira, assim, para todos os cristãos pentecostais. Né? Então tem muitas vezes nos surgem algumas dúvidas, a gente recorre aqui. Então, pessoal, declaração de fé.
não vá pelo TikTok, pelos videozinhos por aí. Vá para a declaração de fé. É verdade. Você vai ser, né? Você não vai ter erro no seu conceito de teológico, enfim, e de ministério. Pastor Eliezer, falando com o senhor, a gente fala muito sobre teologia, né? Então o senhor é um professor, né? Professor de história e também um teólogo, um conferencista da CPAD. Então tem muitas coisas, né, que o senhor pode acrescentar. O senhor é uma pessoa que é referência no Brasil na área do ensino, né, da educação cristã. Agora há pouco mesmo o senhor esteve em Brasília, né? Estivemos na 34ª Conferência de Escola Bíblica Dominical. Foi muito abençoado. E recordamos aqui, né, da 30ª conferência que aconteceu aqui na cidade de Bento Gonçalves. E lá em Brasília foi um momento muito especial de Deus para a região centro-oeste. E Brasília tem um aspecto muito interessante, a nossa capital federal, né? Em termos de levar a palavra de Deus que transforma a vida no Ministério Infantil para os professores que trabalham com crianças, os professores que trabalham com adolescentes, jovens, para a igreja de uma forma geral, o fundamento da palavra de Deus, nós cremos sempre que começa na escola bíblica, né? Seja ela no domingo, quando é dominical, seja ela no outro dia da semana. E a base da teologia, eu sempre digo, né, que está em um cristão, em alguém que deseja conhecer mais a Jesus e estudar os princípios básicos. Então, temos sido muito abençoados por Deus há mais de 25 anos. Estamos junto com a CPAD, pela misericórdia de Deus. Já passamos em quase todas as regiões do Brasil e agora, após o congresso que houve em 2022, o congresso que foi o 10º em Fortaleza, então estão acontecendo as conferências, né? Tivemos esse ano 3 conferências, uma em Porto Velho, uma agora em Brasília, ainda tem mais uma em Recife no mês de novembro. Quem pode participar de uma conferência dessa é muito enriquecedor, onde nós encontramos as pessoas que nos ensinam a partir dos livros, a partir das revistas. Você consegue ver eles ali, né? E conversar, e são super acessíveis, né? Sim. Então, é muito bom a gente poder receber aqui em Bento. Foi um marco, né? Para a Foi. igreja de Bento Gonçalves. E, pastor Eliezer, o senhor começou muito novo, né? O senhor começou Sim. muito novo e eu lembro que o senhor me contou uma vez uma experiência sobre um livro que o senhor leu, né? A Cruz e o Punhal. Exato. Né? Como é que foi essa experiência? Isso foi uma experiência interessante porque eu ainda no ensino médio, no início do ensino médico, na época era 2º grau, eu tomei conhecimento do ministério de David Wilkerson, né? Com o trabalho que ele fez em Nova York. E era um livro que, na época, muita gente lia. Então, eu peguei aquele livro para ler. E um dia eu estava numa aula, minha professora era uma professora, esposa de um juiz de direito da cidade, lá da minha terra natal. E ela falou alguma coisa na sala de aula sobre aquele livro. E eu disse, eu já li esse livro. E ela disse, mas você já leu? Onde é que você conseguiu esse livro? Eu disse, eu conheço a história deste pastor, David Wilkerson, do trabalho que ele fez em Nova York e agora mesmo, né? Este ano ainda fui aos Estados Unidos e até queria ir na igreja de David Wilkerson, ele já descansa no Senhor, mas tem a igreja dele lá no centro de Nova York. E quando eu li aquele livro, foi algo muito especial de Deus. E em seguida eu li um outro, Foge Nick Foge, né? Que era um dos personagens da gangue que David Wilkerson evangelizava, da gangue dos Mau-Maus, em Nova York, né? Aonde, num dos cultos que os integrantes desta gangue estavam, e uma das coisas que me chamou a atenção no livro, A Cruz e o Punhal, e também no Foge Nick Foge, é que o David Wilkerson entregou a coleta do culto para o pessoal da gangue. Uau! E aí, então, ele confiou e eles fizeram direitinho, entregaram as ofertas e os dízimos para o pastor David Wilkerson e foram se convertendo muitos ali. Então, esse livro foi uma revolução na minha vida.
Que lindo, que lindo. Hoje eu li o livro do filho do David Wilkerson, Rick Wilkerson, lançado pela CPAD também, Amigos de Pecadores. Então ele traz muito disso que aprendeu com o pai dele, né, o David Wilkerson. Na verdade, no mundo inteiro, né? Nós temos hoje os desafios jovens e influência do ministério deste homem de Deus. E isso contribuiu muito, né? Eu até há poucos dias estava comentando com a minha filha, né? A gente... junto com a família, pensando assim, né? Nós temos perdido alguns líderes que Deus levantou no mundo, né? O Billy Graham, eu agora viajando passei no aeroporto de Charlotte, que é a capital do estado de Carolina do Norte. Eu ainda brinquei, né? Por este aeroporto muitas vezes passou Billy Graham e hoje passa um Billy Grito, né? Então a gente vê homens de Deus como David Wilkerson, como Loren Buckingham, né, o fundador da Jocum, que faleceu, que foi um outro livro também muito importante que eu li, né? O irmão André, da Missão Portas Abertas. E aí, no meu coração, né, David Wilkerson, que já passou pro Senhor, no meu coração eu sempre digo, quem Deus vai levantar para ser usado como estes homens foram usados por Deus? Então, por isso que no dia 4 de novembro de 2017, o Espírito Santo falou no meu coração para que você, né, pelo que Deus tinha mostrado para mim e do que você poderia fazer e realizar na obra do Senhor. Então, e aí começou o preparo, né? Ou melhor, já estava na escola, né? Na escola de Deus, em primeiro lugar, porque é Ele que chama, e em segundo, do trabalho que Deus tem permitido, né? Veio o Pro Alto, veio o MPC, veio lideranças na igreja, com vários ministérios na igreja, né? E veio também agora o podcast, enfim, está vindo tudo o que Deus está colocando nas nossas mãos. Eu digo nossas porque fazemos a obra do Senhor juntos, né? Exatamente. Não estamos mais no mesmo local geográfico, mas estamos no mesmo local espiritual, nesse envio de Deus, nesse chamado de Deus que Deus faz para nós. Amém. Eu fico muito feliz em ouvir isso do Senhor, né? E eu tenho aprendido muito, né? Hoje a gente não está, como o senhor falou, geograficamente, né, mais próximo, mas trabalhamos ainda juntos em alguns projetos. E o senhor também é um apoiador, né, do ministério, das nossas vidas, enfim, nas escolas. E eu sempre comento com o pessoal uma história que o senhor sempre me ensinou muito, né? E me ensina. Eu sempre conto uma história sobre organização, né? O pastor Lezer falava para mim assim, Williams, improvisa menos. Programa mais, não vem com tanto improviso. E aí, eu sei que a gente trabalhou um evento, 2, 3, e aí o último congresso de jovens, né, que a gente organizou aqui antes da pandemia. E aí eu falei, agora eu vou dar orgulho pro pastor, porque tá tudo organizadinho e tal. E aí eu deixei tudo certo, a equipe mobilizada. Aí o senhor me perguntava, Williams, como é que tá tal coisa? Eu falei, pastor, tá certo, tá assim, assim. Ah, muito bem. Williams, como é que tá assim, tal. E aí eu sei que começou o culto, a gente tá... E nós tínhamos pego umas cadeiras de uma congregação. E no domingo de manhã o pessoal ia perguntar, isso era salvo, ia precisar. E isso era salvo da noite. E aí o senhor me perguntou assim, Williams, você combinou com alguém para abrir a congregação, para receber as cadeiras? Porque vai terminar tarde aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Faltou isso. Como é que eu não pensei nisso? Uma coisa básica, né? Mas não consegui lembrar. E o senhor pensou nisso? O senhor combinou com alguém para abrir a congregação? Eu falei, não deu. Não deu 100%. Mas agora sempre, né? É o programa. Eu aprendi desde cedo, né? Que se a gente faz numa empresa, né? Numa instituição, seja ela uma instituição privada ou pública, tu tem sempre os planejamentos, e eu tive uma experiência também de cerimonial, enfim. Por que na obra de Deus as coisas têm que acontecer de improviso, sem pensar, sendo que nós pertencemos a um Deus que pensou tudo? Exatamente. Né? Todos os detalhes. Tudo. Então, o meu nível de exigência para a obra de Deus, ela ainda é mais elevada do que de uma organização humana. E Deus pensou tudo, então nós, claro que temos as nossas limitações, Sim, claro, sempre. Mas temos que sempre estar ligado e
pensando que Deus merece o melhor. Ah, com certeza. Não, e eu aprendi muito, né? Tenho aprendido muito com o senhor, até, inclusive, tem o pessoal de Alvorada, onde o senhor é pastor Sim. presidente lá da Assembleia de Deus. Aí a tia Nice falou, o pastor pediu pra você fazer porque você sabe como é que ele gosta. Você sabe como que é o gosto dele. Então a gente sempre trabalhando junto nisso, isso é muito bom. E, pastor, essa forma do senhor fazer toda essa gestão, organizando e tal, o senhor hoje está organizando, né? Está à frente da comissão do centenário da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. Né, a gente teve há pouco, aproveitando que o senhor está aqui, né, em Bento Gonçalves para a convenção de pastores, e o senhor tá à frente desse trabalho, né, desse momento tão lindo. E o senhor falou dessa continuidade, né, dessas pessoas chamadas por Cristo, né, chamada pelo Espírito Santo para mobilizar essa terra. E o senhor foi uma pessoa que conviveu, né, na sua infância, na sua adolescência, com os pioneiros, né, os pioneiros da chegada da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Sul. Como é que está isso? Como é que está essa mobilização? Como é que para o senhor organizar e estar à frente dessa comissão? Primeiro, é um privilégio, né, dado por Deus e pela nossa mesa diretora da nossa convenção, nosso presidente, pastor Geraldino da Silva. Nossa igreja, ela é uma igreja, eu digo sempre, que ela tem uma origem divina. Né? Por quê? Porque foi dentro de um movimento do Espírito Santo, movimento pentecostal do século passado, que Deus levantou Daniel Berg, Gunnar Wingren, agora mesmo o pastor Israel tem feito novas pesquisas, descoberto novos materiais, inclusive numa pesquisa que ele está fazendo nas igrejas suecas americanas, que tem determinados registros que nem na Suécia e que nem aqui do Brasil tem. Então ele está num projeto de pesquisa. O pastor Israel Araújo, que é o autor do dicionário do movimento pentecostal. Então a Assembleia de Deus tem uma origem divina. Chegando no estado do Rio Grande do Sul, o primeiro culto realizado no dia 15 de abril de 1924, quando se converte a primeira pessoa, um senhor que, quando o missionário Gustavo Nordlund chega, ele pega uma sala ali na rua Marilã, esquina com a rua Eudoro Berlim, que faz o primeiro culto no dia 15 de abril de 1924, e a primeira pessoa aceita Jesus, um senhor que estava fugindo da chuva, entrou naquela sala, ouviu o evangelho, aceitou Jesus. E esse foi o primeiro crente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. Passado 99 anos, né, porque nós estamos aqui rumando ao centenário, dia 15 de abril de 2024 é o centenário do primeiro culto. Nós vamos realizar uma celebração abençoada em Porto Alegre. E a partir dali, né, Deus levantou homens e mulheres, e você viu que nós estamos aqui em Bento com mais de 1.000 pastores, né? E famílias. E hoje, pelas estatísticas do IBGE, Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul já soma quase 500 mil, quase meio milhão de pessoas, né? Então, de uma pessoa, o evangelho se multiplicou a 1.000. Nós estamos coordenando a comissão do centenário com uma equipe, e agora nós estamos na contagem regressiva já da celebração dos 100 anos, que acontecerá dia 20 e 21 de setembro de 2024, na FENAC, porque em outubro, né, no dia 19 de outubro, foi já realizado o primeiro batismo, com 9 ou 10 pessoas que estavam convertidas, e a partir daí o evangelho cresceu. Então, a comissão do centenário que nós estamos coordenando, estamos organizando agora os pré-centenários, porque nós, em 24, nós não teremos condições de trazer todas as pessoas. Hoje é uma dificuldade um tanto grande para a gente ter um local para reunir todo mundo, mas aí nós estamos realizando alguns pré-centenários. Então, nós vamos por Bagé. Você falou dos pioneiros, né? Então, depois do irmão Gustavo, esse eu não conheci, porque eu não era nascido quando ele retornou para a Suécia, ele retornou em 55, mas eu tive o privilégio de ir na Suécia e, junto com o pastor Geraldino, na ocasião, depositar uma coroa de flores no túmulo de Gustavo Nordlund. Foi algo muito emocionante, né? Ainda temos o neto dele, o pastor Wilson Nordlund, que está chegando no Rio Grande do Sul para as celebrações. Ele vai
permanecer legal. aqui um tempo. Ele foi missionário no Uruguai e ele está aqui, já chegou, creio que ele deve estar chegando, porque a igreja de Porto Alegre está celebrando também essa semana os 99 anos. E nós, em seguida, em 55, já estava no Rio Grande do Sul o missionário Niles Taranger, que quando chegou ele foi para Bagé fundar a igreja de Bagé. Mas é claro que Bagé é uma referência com o missionário Taranger. Mas a igreja Assembleia de Deus, quando ele chegou aqui, ele já estava. Nós temos informação de que logo depois de Porto Alegre, nós temos Santa Maria, nós temos a região de São Luís Gonzaga, a região de Palmeira das Missões. Vários lugares já tinham chegado obreiros enviados de Porto Alegre para abrir essas igrejas. Alvorada mesmo, nós estamos celebrando 70 anos esse ano, e ali houve um irmão que saía de Porto Alegre e ele vinha a fazer cultos na casa de um irmão que abriu as portas. Então, assim, a obra do Senhor cresceu e agora a gente está, então, fazendo. Nós vamos fazer alguns pré-centenários, o de Bagé este ano, em fevereiro São Luís Gonzaga, depois em Passo Fundo e depois, então, tudo para o mês de setembro, dia 20 e 21. E, pastor, tem um fato curioso até, né? E curioso para quem não conhece e convive, né, com a realidade do Espírito Santo, daquele fato que o irmão ele veio até Porto Alegre. Sim. Né? E aí o pastor sabia o nome dele? Como é que foi? Foi assim. Na verdade, a região ali de Porto Lucena, aquela região, havia uma igreja batista com vários irmãos buscando o Espírito Santo. E veio um missionário sueco, Sture Andersen, que estava fazendo um trabalho na fronteira da Argentina com o Brasil. E o pentecostalismo, ele entrou naquela região e vários irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo. Isso por volta de 1890, por ali, 1888. Aliás, melhor, no século XIX ainda. E aí, então, o irmão Paulo Malaquias, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e ele estava pedindo a Deus uma igreja que ele pudesse ter liberdade do Espírito Santo na vida dele, juntamente com outros irmãos. E ele teve um sonho. E ele soube que tinha chegado em Porto Alegre um missionário pentecostal, que era Gustavo Nordon. Ou melhor, quem teve o sonho foi... Paulo Malaquias teve o sonho. E ele viu no sonho o irmão Gustavo Nordon. Ele saiu daquela região e foi até Porto Alegre procurar o irmão Gustavo. Quando ele chegou na igreja em Porto Alegre, onde o irmão Gustavo recebeu ele, que o irmão Gustavo se apresentou para ele e disse assim: você é o homem que eu vi no meu sonho. Amém. E era Gustavo Nordon. O pastor Paulo Malaquias foi um servo de Deus, né, aqui na região da fronteira. E hoje, né, agora, inclusive dia 28, nós estaremos fazendo um culto de celebração a Deus na região lá. E o filho dele, pastor José Zebadias, que está bem idoso, né, é filho de Paulo Malaquias. E nós vamos lá celebrar a Deus esse feito do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo, ele se espalhou, né? Então a gente vê as pessoas hoje às vezes não buscam a Deus e não entendem a obra de Deus e o mandar de Deus, né, na direção do Espírito Santo. E a nossa igreja e o poder, e isso foi não só aqui no Brasil, né, com Daniel Bergo, Narvin, aqui no Rio Grande do Sul especificamente com Gustavo Nordon, muitos servos de Deus, pioneiros, como Germano Zucchi, como o pastor Jesuíno, como outros servos de Deus aqui na região do Vale dos Sinos também, onde Deus levantou. De Porto Alegre eles saíam. Depois, com a ida do pastor Nils de Bagé para Porto Alegre em 55,
Deus continua salvando, realizando. E o irmão Niles, eu tive o privilégio dele fazer o meu casamento, né? Isso, Com a eu irmã lembro que o Felícia. senhor me contou. E Que tive o legal. privilégio de ser pastoreado por ele, né? Que legal. Então, ele depois ficou enfermo. Em 98, então, ele entregou a igreja de Porto Alegre e ainda ficou um tempo conosco até Jesus levá-lo. Mas foram feitos do Senhor, né? Que uma geração está anunciando a outra geração os grandes feitos do Senhor. O senhor sabe que hoje em dia, essa questão da história, né? Bom, eu estou lendo li um livro chamado Pirâmide da Sabedoria, que ele compara a questão da dieta, que é alimentar, a pirâmide da alimentação, né, com a pirâmide de influências que a gente coloca na nossa mente, Sim. como a gente alimenta a nossa mente. E aí é muita coisa rápida, é muito fast food, é muito videozinho rápido, é stories, é TikTok e tal. E nós temos um grande desafio, né, que é transicionar. Acho que numa conversa aqui em casa, uma vez eu falei para o senhor, né, quando o senhor começou a falar também do IBAD, Sim. onde o senhor se formou, né? Exato, do irmão Colenda, Isso. e contar as experiências. Eu falei, pastor, como nós precisávamos comunicar isso, né, para a geração de jovens. E eu acho que isso é um grande desafio do bicentenário. Exatamente. Não é? A gente dá essa continuidade. Eu mandei uma foto da Louise, Da Louise, né? lá rumo ao centenário, né? Ela é pro Bi. Ela e o Pedrinho. o Pedrinho, né? Pedro, O seu neto. Então, É. gente, e aí essa transição, pastor, como é que o senhor vê? Como é que nós vamos conseguir fazer isso, sabe? Com esse mundo tão fast food, né? Que difícil. Até teve um levante agora, teve um novo movimento de leitura e tal, o pessoal voltou aos livros, mas esse é um grande desafio, né? Eu creio que todos os líderes hoje, cristãos, têm que ter uma clareza da missão da igreja. Porque você vê, humanamente falando, uma igreja como a Assembleia de Deus não tinha nada para dar certo. Uma limitação enorme em termos, por exemplo, um missionário que nem fala a nossa língua chega aqui para pregar o evangelho. Ele vai aprender? É uma dificuldade. A perseguição que se estabeleceu quando uma pessoa aceitava Jesus e deixava a sua religião tradicional, era algo terrível para aquela família. Eu tenho isso na minha família. Meu pai, quando aceitou Jesus, ele quase foi deserdado, porque naquela época uma família precisava ter um padre e uma freira. Era uma honra, né? Então, as limitações eram tão grandes e o poder do Espírito Santo foi operando e fazendo com que a obra do Senhor... O que havia? Havia uma entrega da consciência da pregação do Evangelho, do amor a Jesus e da graça. Eu creio que hoje a gente busca alguns recursos periféricos, não vou dizer que eles não são importantes, como você falou, as coisas muito rápidas, as coisas de onda, né? Eu chamo isso de movimentos de onda, que elas vêm e passam e não dão resultado. O que nós precisamos é trazer para a nossa liderança atual, para os nos multiministérios da igreja, né? Como igreja do Senhor Jesus, a visão de que Jesus continua salvando, que Jesus continua sendo o Senhor da nossa vida, que Jesus continua sendo o único que pode resolver o problema da alma, né? Então, essa geração, ela precisa ser impactada, e isso foi um impacto que Deus causou na minha vida. Ainda adolescentes. Eu falei para o pastor Elianai Cabral, né, que é o nosso consultor teológico, que estava aqui conosco na declaração de fé, que agora em Brasília ainda estava lá. Eu carinhosamente chamo ele de nosso guru, porque eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, eu vi aquele homem de Deus pregar uma mensagem cheia do Espírito Santo. Até hoje eu sei o tema da mensagem que ele pregou, né, num congresso de jovens em Lages, Santa Catarina. Qual que era então, pastor? O tema da mensagem do pastor Elianai é o homem do tempo, o homem em tempo e o homem no tempo. Uau. Essa não tem idade, né? Não tem. Você aplica em qualquer momento. E eu digo para ele que eu não esqueço, porque eu sei, e aquilo Deus usou ele para fazer parte da chamada que ele tinha para minha vida. Haja vista que
um ano e meio depois, eu estava dentro do Instituto Bíblico. Que legal. Né? E o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, em Pindamonhangaba, foi algo tocante, porque lá também eu encontrei pessoas que tinham no coração, na alma, o desejo de missões, o desejo da evangelização das crianças, de jovens. Naquela época quase não se falava em adolescentes, porque adolescentes é uma coisa de um trabalho, de uma conscientização mais recente. Mas tinha a ideia da juventude. Que englobava. Que englobava. Então, nós tínhamos uma matéria de evangelismo infantil, depois juvenil, enfim, com estratégias para ganhar. E tive lá também referências com o pastor João Colenda Lemos e a esposa dele, a missionária Ruth Doris Lemos, que era uma especialista em todas as áreas, uma mulher chamada de Deus, com uma chama de missões no coração, de visão de mundo perdido. E aquilo, então, foi formando na minha vida e no meu ministério algo que eu depois, pela misericórdia de Deus e com a unção do Espírito Santo, vou transmitindo no meu pastorado, nas minhas pregações e mensagens. Porque é isso. Então, a igreja hoje, ela só precisa fazer o que Jesus mandou ela fazer. E fazendo isso, porque ele disse, vocês vão, façam discípulos, vocês ensinem eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu vou estar com vocês. Quer dizer, não adianta a gente ficar, né, enfeitando muito. Esse final de semana que passou, por exemplo, nós tivemos o nosso congresso de missões em Alvorada. Foi algo tremendo de Deus, usando uma serva dele, a missionária a Kellen Gaspar, uma mulher de Deus que está trabalhando na região amazônica, um trabalho extraordinário sendo feito para Deus em grupos não evangelizados, em tribos não alcançadas, em povos, em crianças, traduzindo Bíblia, né, falando com os ribeirinhos, evangelizando. Quer dizer, aonde é o nosso foco de missões e também de ministério. Então, isso tudo marcou muito a nossa vida. E falando em centenário, está confirmado já a presença do Daniel Colenda como um dos pregadores do centenário. Que legal. Nós conseguimos o contato dele, nós conseguimos fazer o convite. Um trabalho maravilhoso na África, né? Daniel Colenda é sucessor de Reinhard Bonk. Eu tive o privilégio de conhecer Reinhard Bonk. E o trabalho dele na África foi um dos evangelistas mais usados por Deus no continente africano, né? Com milhares de decisões para Jesus. Eu acho que o Billy Graham não fez na África o que o Reinhard Bonk fez. Muitos milagres, era coisa Exato. linda. Cheguei a ver alguns relatos, tem uns videozinhos também, assim. Isso. Tem. E Daniel Colenda é uma nova geração, é um dos pregadores do Descende, né? E ele substitui no Cifam, que é a missão de Reinhard Bonk, ele substitui, ele é o sucessor de Reinhard Bonk, que já descansou no Senhor. E faz um trabalho maravilhoso, então vai estar conosco. Que legal, que oportunidade, centenário. A gente tem que estar lá. E a gente faz um apelo para toda a liderança de jovens, adolescentes, crianças, porque Daniel Colenda é um referencial maravilhoso de um homem de Deus, né, que continua fazendo a obra de Deus, e trazemos ele com muita alegria ao Rio Grande do Sul, que tem uma história da família Colenda muito interessante. Muito interessante, que a família Colenda, ela chega aqui no Rio Grande do Sul, mais ou menos no final dali dos anos 1850, 1860, por ali, os primeiros imigrantes alemães da família Colenda. E eles vêm morar no bairro Floresta, em Porto Alegre. Porto Alegre, olha só. E havia entre eles, muitos deles convertidos, cheios de Deus, e havia um deles chamado Ludwig Colenda. E tinha um lugar que ele ia orar. Era um monte, um lugar, um morro, da onde eles estavam, e havia uma pedra, que ele gostava muito de ficar naquela pedra, orando e buscando a Deus. E possivelmente, né, nós não temos uma comprovação geográfica científica, mas há, pelos indícios e pelas informações da família, a possibilidade do local onde está a nossa igreja matriz de Porto Alegre hoje ser o lugar onde ele orava.
Meu Deus, que legal, que incrível isso, né? Há um livro, né, de J.P. Colenda, João Pedro Colenda, que eu ouvi um recado do céu. E nesse livro ele conta essa história. E agora o pastor Mark Jonathan Lemos, que é filho do pastor João Colenda Lemos, ele escreve um livro da história dos Colendas que está... Eu até... A hora que a gente se encontrar de novo, eu quero te dar um livro desse que eu tenho. Tenho todo o livro maravilhoso, histórias fantásticas. Então, eu creio que essas raízes aí foram produzindo na gente claro, do que Deus quer, do que Deus deseja, a gente ouvindo a voz de Deus e fazendo a obra do Senhor. E o senhor me deu uma resposta, assim, que eu acho que é isso que eu tenho ministrado, isso também que eu tenho passado adiante, que é ser testemunha, né, pastor? Exato. Ser testemunha. Esses homens de Deus foram testemunhas. Exato. Né? O Senhor recebeu deles esse testemunho. O Senhor está sendo essa testemunha para mim e eu preciso ser testemunha para o outro. Exato. Usando as ferramentas que tem disponível, né? Mas o principal é ser a testemunha. E aí nós vamos para bicentenário, se Jesus não voltar. A missão da igreja sempre foi essa, desde os primeiros dias, né? Dos primeiros apóstolos, essa vontade apostólica de ser um enviado da parte dele. Porque apóstolo, né? Hoje, infelizmente, se usa esse nome como se fosse algo grande, né? Apóstolo nada mais é apostelo, enviado da parte do Senhor, né? O que Jesus preparou aqueles 12 homens, que prepara, ensina, e mostra para eles, envia eles. A igreja do Senhor Jesus sempre tem que ser uma igreja apostólica. É um movimento, né? De Deus, né? Não está parado, está expandindo. Né? Inclusive lá em Alvorada esse ano nós usamos, né? Para os jovens, eles estão usando, porque eu tenho ensinado o Sermão do Monte, e eles estão usando o reino não para. Não para, o reino não para. E foi algo extraordinário de Deus, assim, o nosso congresso. E a igreja, se tu pegar a igreja primitiva, né? Quando a gente olha o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos ver a ação de Deus na vida do apóstolo Pedro, né? Vamos colocar ele como líder dos apóstolos ali. Aí Saulo se converte. Quando a gente chega no capítulo 13 de Atos, é o envio da igreja de Antioquia com Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Agora, esses dias eu estava meditando no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega lá na região de Filipos, né, que daí já não é mais o Barnabé que está com ele, porque o Barnabé já tem tomado outro rumo que Deus tem mandado ele, e Paulo chama Silas para ser o seu companheiro de ministério e de trabalho, mas ele também pega um Timóteo. E é o menino Timóteo, é o adolescente Timóteo, é o jovem Timóteo. E aí Paulo traz ele, capítulo 16 de Atos é extraordinário, porque quando Paulo chega lá em Filipos, o que acontece, né? É Lídia que ele encontra lá, aquela mulher que chama, venham na minha casa, né? Lídia já tinha uma experiência com Deus e ali com Paulo, e ela se torna ela é uma empresária da cidade, né? E ela se torna a líder das Dorcas, né? Eu digo sempre que ela é a líder das Dorcas, né? Depois, mais à tarde, Paulo, lá no livro de Romanos, vai falar da Febe também, né? Uma outra mulher que Deus usou muito. Então, ele pega todos esses e lidera, e prepara um Timóteo para ser um sucessor, um supervisor. Paulo ia abrir uma igreja, depois Timóteo vinha e supervisionava as igrejas, né? Paulo e Silas vão para a prisão, o Senhor liberta eles lá em Filipos e o carcereiro se converte. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, a igreja na função apostólica dela, né? Enviado. E aí você vai até... E eu digo que o livro de Atos dos Apóstolos são atos do Espírito Santo. É só nós darmos continuidade, exatamente, né? Essa igreja, ela tem que ser multigeracional. Ela não pode estar focada só num segmento. Então, quando a gente consegue fazer isso, você tem um resultado espiritual, salvação, conversão, transformação, vida nova. Pode vir, vieram, todo o tempo a igreja foi perseguida. Agora as pessoas se apavoram, as ideologizações, não sei isso, não sei aquilo. Prega o evangelho. É isso aí. Imagina se pensasse isso com o Coliseu Romano. Pois é. Imagina se pensasse isso na Era das Trevas, né, da Idade Média. Mas a igreja ressurge
né? Daí daqui a pouco Deus levanta o movimento de despertamento. Agora eu tive o privilégio de estar, né, nos Estados Unidos agora, recentemente, tirei um tempo para visitar a região onde Jonathan Edwards esteve, Uau, onde que ele legal. andou. Visitei a Universidade de Yale, Uau, né, que- com uma ala dedicada a Jonathan Edwards. E o que me impactou? Eu sei que hoje o mundo é um mundo relativista. E aí eu andando dentro da universidade, eu fiquei pensando no meu coração, será que eu não vou encontrar ninguém aqui que esteja falando de Jesus? Pois é. Quando as pessoas aqui hoje estão agnósticas, estão céticas, estão totalmente. E eu depois que a guia nos deixou livre, né, porque era uma visita com guia, era uma aluna da Universidade de Yale, que a gente passou, imagina, são 14 bibliotecas, uma delas tem 4 milhões de livros. Uau. Eu fazia a festa lá. Aí, fantástica. Meu Deus do céu, morar lá. Né? Aí eu saindo, assim, a minha esposa não pôde estar conosco nessa viagem, mas estava eu, minha filha, minha irmã, e a gente andando, eu fiquei no meu coração dizendo assim para Deus, Deus, será que não tem ninguém aqui para pregar para essa gente? Para dizer do teu amor, porque Jonathan Edwards está ali como uma referência histórica, né? E, inclusive, ela mencionou quem foi, que contribuiu muito para o desenvolvimento social, educacional. Ela não tem a visão espiritual, né? Sim. Mas daí, de repente, eu estou numa das alas, estou caminhando e estou vindo vir um oriental, porque há muitos chineses visitando a Universidade de Yale, como em todo lugar hoje, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, os chineses estão presentes. E, de repente, eu vejo um senhor vindo na nossa direção, e eu vi que ele tinha algo na mão. E era um servo de Deus, um japonês, evangelizando com um pequeno folhetinho, assim, com 4 itens, aonde ele encontrava a pessoa. Ele disse, você sabe que Deus enviou Jesus para te salvar? Uau. Você sabe que ele tem um plano maravilhoso com a tua vida? Olha só. Se você fizer esta oração e crer em Jesus, e tinha mais 2 itens, né? Confessar os seus pecados e tal, você vai ser salvo por Jesus. Aí eu deixei ele nos evangelizar, Que né? legal. Falando em inglês, mas no folheto dele estava em inglês e espanhol. E aí, João 3,16, algumas referências e o endereço de 3 igrejas que as pessoas poderiam ir se desejasse conhecer mais de Jesus. Que legal. Então eu deixei ele me evangelizar. Depois eu abracei ele e disse, você está aqui, quem te enviou? Alguma dessas igrejas te enviou? Ele disse, não, quem me enviou para cá foi Jesus. Amém. Que Eu disse, eu legal. também sou cristão, também sou pastor. Eu fico muito feliz de encontrar aqui, porque há poucos instantes eu estava pensando, se alguém estava aqui fazendo esse trabalho, ele disse, eles precisam ouvir. Olha só. Eles, esses alunos, essas pessoas que transitam aqui, eles precisam ouvir. Ouvir de Jesus. Né? Ouvir do amor de Deus e da graça de Deus. Então, Will, a gente é instrumento de Deus. Nós precisamos que as pessoas se conscientizem o que é importante para fazerem a obra de Deus e não perder tempo com outras coisas que não sejam importantes. Eu não digo que a gente não tenha muitas coisas nesta vida, mas o foco a gente não pode perder da missão que Deus deu para a igreja, para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fosse ensinado a todas as nações. É isso aí. E eu vejo que o pecado sempre foi pecado. Sem dúvida. E o mal sempre existiu no mundo. E a gente vê essa questão cíclica, né? Mas Deus continua sendo Deus e a autoridade dele é inabalável. E às vezes a gente fica preocupado e tal, pensando que com todas essas situações Deus tem sido diminuído. Mas não, Deus continua estando ali. E outra coisa que eu vejo é essa questão também, me parece, eu ouvindo o hino que a irmã, né, escreveu sobre o centenário, né? Muito bonito aquele hino, né, que ela escreveu, né, que a tempestade veio, o vento soprou, bem legal, depois eu quero pegar a letra bem certinho. E aí eu me lembrei muito da história de Lutero, né, porque Lutero, né, conta a história que foi numa tempestade também, que ali ele faz um voto com Deus e vai para o mosteiro, enfim.
E aí o primeiro cristão, né, convertido estava fugindo da chuva. Então Deus usa, né, os seus meios. O que Deus, né, ele precisa de nós, né? Entre aspas aqui, né? Porque Deus é soberano em todas as coisas. Mas eu vejo assim, ó, a obra do Senhor, ela foi feita, né? Seja lá pelos apóstolos, pela igreja primitiva, depois Deus levanta um Lutero, depois Deus levanta os morávios. Os morávios, né? o senhor conta bastante. Eu sou apaixonado pela história dos morávios, porque é um momento de muita dificuldade para a vida da igreja. Né? Perseguição. São os morávios, pastor, que eles iam em navio só com passagens de ida para lugares extremos, assim, né? Sim, porque o movimento, eles são morávios porque eles foram fugindo da França, fugindo da Inglaterra, das perseguições que haviam contra os cristãos puros, né? Os puritanos, que inclusive eles chegam a serem os colonizadores dos Estados Unidos mais tarde, né? E aí, os morávios, por exemplo, eles fogem. E aí um conde, o chamado conde de Zinzendorf, recebe eles na fazenda deles na Morávia. E lá vão reunindo cristãos de vários segmentos. E eles começam lá no início a brigar entre si. Porque um defendia uma coisa, outro defendia outra. Daí o conde de Zinzendorf é usado por Deus e ele disse assim, aqui nós temos que conviver em unidade. Vamos estudar João 17. E ele leva a todos os que vinham para ali se refugiar, na verdade era um campo de refugiados, né? E vinham para ali se refugiar, eles iam para a oração e começaram a entender que pontos da fé cristã lhes eram comum, apenas para que tivesse unidade. E ali eles se uniram e começou o movimento espiritual de avivamento entre eles e o movimento de oração. Os morávios tiveram 100 anos ininterruptos de oração. E o movimento missionário que surge dos morávios é que leva um Hudson Taylor para a China, é que levanta um Wesley na Inglaterra. Que diz até que Wesley encontrou com os morávios num navio. Exato, essa é a história, né, que eles estavam. E o Wesley, ele e Carlos, o irmão dele, são estudiosos, são de uma universidade na Inglaterra, não lembro qual, se é Oxford mesmo ou não. E aí o Espírito Santo começa a usar eles. Né? E levanta o movimento que vai espalhando missões pelo mundo inteiro. Né? E todos os movimentos pentecostais, ou os movimentos de missões, de evangelização, né, que depois, mais tarde, vem chegando até nós, movimentos que aparentemente estavam tudo contramão a tudo que o mundo da época podia pensar. Então Deus levanta esses homens, Deus levanta essas mulheres, e hoje nós temos uma força feminina na obra missionária, especialmente em regiões que ninguém quer ir. Mulheres como Keren Gaspar, sozinhas, estarem lá no meio. Ela nos conta, por exemplo, ela nos contou agora no nosso congresso de missões, que ela estava numa casa que era de sapé, que ninguém queria ir para aquela casa, e um dia ela acorda e uma jararaca está olhando para ela. Imagina, meu Deus. E eu tive lá nos Ribeirinhos e eu sei como é longe de tudo aquilo lá. Se uma jararaca, né, resolve picar ela, meu Deus, então, para sair dali. Então, tu imagina, são às vezes lugares que leva 10, 15, 20, 30 horas num barquinho. Meu Deus. Né? Ou não tem recurso. Não tem nem como se comunicar. Não tem. Não tem nem como se comunicar. Então, você imagina, entregar a vida ao Senhor nessa proporção. Eu brinco que às vezes todo mundo está querendo chamada para Nova York, para Los Angeles, para Miami, para Paris. Não digo que nesses lugares não precisa. Eu mesmo estive na Suécia e os pastores da Suécia disseram, manda missionários para nós hoje. Agora, eu lembro que no início de 2020, né, quando eu fui à África,
né? Eu fui em fevereiro de 2020, quando aqueles países lá, que Deus moveu o meu coração. E estamos, inclusive, com o nosso trabalho de missões da Igreja de Alvorada. Já tínhamos e temos, né? A Igreja de Bento continua, e outras igrejas no Brasil continuam fazendo trabalho missionário. A gente vê a necessidade. Então, se a Igreja do Senhor Jesus venceu em todo esse tempo, não é agora que a igreja vai deixar. O que é importante? E eu digo isso à liderança. Eu tenho ministrado para líderes, né? Deus tem me dado graça para ministrar e dizer, o nosso ministério tem que estar focado. E ontem à tarde aqui, né, em Bento, o nosso presidente da Convenção Geral, o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, ele pregando aquela mensagem, né? Nós perseveraremos no jejum, na oração e no ministério da palavra. É isso. Porque a palavra de Deus é que transforma vidas, né? E junto com o nosso trabalho na Sociedade Bíblica também, que estamos iniciando mais, né, uma campanha do Dia da Bíblia aí, né, como presidente do diretório da Sociedade Bíblica, nós temos visto, né, a palavra de Deus sendo levada, semeada agora, né? Agora nas enchentes, né? Nós estamos inclusive recebendo uma nova remessa de ofertas de irmãos que cooperaram. Nós distribuímos naquele primeiro momento, no dia 7 de setembro, né? Nós levamos em Lajeado, né, com o pastor Daniel Fisch, uma liderança daquela região que estava ali em Lajeado recebendo o maior número no Parque do Imigrante ali de pessoas que foram atingidos pelas enchentes agora, recentemente. Nós colocamos em cada cesta básica. Eu disse, aqui vai o alimento para vocês sustentarem nesses dias que foram atingidos, né, por uma enchente. Mas a palavra de Deus vai sustentar vocês a vida toda, porque ela vai transformar a vida e vai colocar vocês no destino que Deus quer, que é a eternidade. Então isso, né, gera no coração, na visão, na missão, o entendimento de que o Evangelho de Jesus, ele precisa ser alcançado. E as estatísticas, elas estão aí para nos mostrar que nós temos muito a fazer. É verdade. Pastor Eliezer, muito obrigado por esse tempo. Antes de nós ir para o final, eu quero falar mais uma vez dos nossos patrocinadores. Né? Eu quero mencionar aqui a Lupo, Gráfica Lupo, que tem nos apoiado. Né? Eu quero mandar um abraço pro querido Walter, a querida Fran, né, da Gráfica Lupo, aqueles servos de Deus, e que você hoje pastoreia eles ali, né, também, junto aqui com a igreja de Bento Gonçalves. Que Deus abençoe, que a Lupo continue sendo, e os nossos irmãos apoiem-se e estejam na Lupo. A Lupo fez muita coisa boa e abençoada aí para nós. Exato, fez e faz aqui, né, para Bento. São sempre prontos. E todo o material que a gente precisa ali, agora a gente vai ter a festa das crianças, que a gente vai chamar a comunidade ali para a congregação, eles fazem tudo que a gente precisa ali, eles são parceiros, né, e nos doam. Também nós temos a Pedrinho Mega Store, né, que você pode encontrar lá a declaração de fé das Assembleias de Deus, onde você vai encontrar aqui, né, nesta câmera, vai encontrar aqui um pouco daquilo, né, que nós conversamos aqui também, sobre aquilo que nós acreditamos, aquilo que a Bíblia diz, né, sobre como devemos viver a nossa vida, sendo a Bíblia nosso manual de fé e de práticas. E também a Cervenini, né, a Cervenini, que é também nossos irmãos ali da Brasil para Cristo, né, Que o joia. Rogério e a Gi são uma bênção também, têm apoiado, né, muitos trabalhos, muitos projetos, e estamos parceiro da gente. E nem deu também. tempo a gente falar da Escola da Vida, nem deu tempo a gente falar da MPC, Isso. né, de outras coisas, e que bom ter parceiros aqui, né, com o teu o Pro Alto, né, Isso. teu canal no YouTube, agora o podcast, né, esses queridos irmãos e o ministério aqui que Deus tem dado no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Que Deus continue te abençoando também. Amém. E nós estamos servindo a Deus e crendo que toda essa nova geração, né? E é isso que é o nosso desafio, né, do nosso novo projeto. É isso que eu ia falar com o senhor, né? Que o senhor falou dessa questão das gerações, do treinamento de líderes que eu tenho tido. O senhor está com um projeto novo. Exatamente. Né? Explica o pessoal um pouquinho, né, dessa formação, dessa formatação. Eu tenho acompanhado um pouco das ideias e contribuído. Como é que é esse novo Eu tenho projeto, orado a pastor? Deus e dito, né, que Deus tem sido maravilhoso, e eu quero sempre contribuir
crescimento do reino de Deus, né? Então nasceu no meu coração a ideia. Primeiro nós fundamos uma editora, porque durante a pandemia, nós conhecemos um trabalho muito abençoado nos Estados Unidos, chamado Shepherds, que é um ministério de líderes, para líderes, fundado por irmãos, pastores, que estiveram como missionários. Eles são missionários, né? Nas Filipinas, agora no Nepal, em várias partes do mundo. Inclusive, nós estivemos com eles lá o mês de julho, foi no finalzinho do mês de julho, início de agosto. E aí, então, a Carolina, nossa filha, e o Rodrigo estão traduzindo este material, que é um curso para líderes, né? Um curso onde trabalha a vida cristã, né? Trabalha a vida cristã prática. Que legal. E junto com isso, então, nós estamos, além da editora Selá, que é a editora que Deus colocou no nosso coração, para nós editarmos esses livros. Agora abrimos o Instituto Elim. Né? O Instituto Elim tem a preocupação de levar crescimento, né, para a vida cristã, treinamento de líderes servos, de homens e mulheres de Deus que querem desenvolver ministério infantil, ministério com adolescentes. É uma escola de ministérios, aonde nós vamos treinar. Estamos dando os primeiros passos agora, porque nós já vemos nessa caminhada há muitos anos e chegou um momento de a gente focar nisso. Então, nós vamos agora, nos próximos dias, aí, colocar tudo como o currículo, né? Então, nós vamos ter uma parte básica da teologia, baseado exatamente nos princípios, né, que nós temos aqui, da teologia sistemática, na nossa declaração de fé está isso. E depois de uma base, de um básico, nós começamos com um currículo de vida cristã prática, né? Então, há um currículo muito bom, nós logo vamos estar aí com nossas redes sociais do Instituto Elim, né, para divulgar e fazer. Estamos nos organizando, tanto presencial quanto online, porque a visão do Shepherds é você pode estar aqui, ó, no teu café da manhã e a gente está conversando. Que legal. Nesse dia, né, o que Deus pode te usar para fazer. E junto com eles, nós, em 2025, então, o pastor Tim Keller não, o sobrenome dele não é Keller, é outro sobrenome, Kipp, Tim Kipp. Ele vai estar conosco com a esposa dele, ele é o diretor do Shepherds, ele vai estar em Alvorada conosco para uma conferência. Quero né? estar lá. Porque nós queremos desenvolver líderes, por exemplo, para trabalhar com professores nas escolas, que você faz o trabalho da Escola da Vida, por exemplo, e depois precisa ter continuidade. E quem é o missionário que pode estar dentro da sala de aula? Professor. É o professor. Exatamente. Né? Ele pode dar sua matéria profissionalmente, a gente sabe que o espaço público respeitar, né, a diversidade, mas só o testemunho dele, porque eu tive essa experiência. Ser testemunha, né, de fato. Né? Eu tive essa experiência, ser professor, e quando terminava as minhas aulas, em vez de eu ir para a sala dos professores na hora do recreio, eu ficava conversando com os alunos. Exatamente. E ganhando eles para Jesus. Né? E tive muitos que foram alcançados por Jesus. Então, esse é o novo momento que Deus está me dando, junto com a igreja querida, a igreja de Alvorada. Eu amei a igreja e amo a igreja do Senhor Jesus. Trabalhamos aqui em Bento todos os anos, quase 6 anos, faltou 10 dias para 6 anos. Né? E Deus nos levou para a região metropolitana, em Alvorada, com uma linda e abençoada igreja, um trabalho que Deus tem nos dado ali, junto com a CPAD, Sociedade Bíblica, agora com o nosso Instituto Elim. Né? E Elim vem exatamente de uma visão, né, de que quando Israel saiu do Egito, ele tinha um lugar de descanso, né? Ele tinha um lugar de preparo para ele prosseguir na jornada. Né? E até essa ideia. Né? Então, de ter um caminho, né? Ter uma direção e ter também o descanso que Deus dá na obra dele que a gente faz. Muito bom. Muito bom, pastor. E quando tiver já todos os links aí, a gente vai colocar na descrição desse podcast, né, para o pessoal acessar. E o pessoal também pode lhe acompanhar no Instagram, né? Pastor Eliezer está no Instagram. Eu não sou da geração tão eficiente de rede social, né, como você, Carolina e toda essa turma aí que tá. Mas no nosso Instagram ali, aos pouquinhos, a gente vai colocando aquilo que
estamos realizando para Deus e juntos pedindo oração, né? Que cada um, cada irmão, cada pessoa que está conosco aqui, né, possa estar orando, e os amigos que estão nos acompanhando, que conheçam Jesus. Que conheçam Jesus, porque no tempo em que nós estamos vivendo tantas coisas tristes, né? Guerra, é tanta destruição de famílias, é tanta questão, são tantas questões difíceis, que a graça de Deus venha sobre a vida deles. Amém. E eu canto hoje na congregação um hino, né, que o senhor cantava para as crianças, né? O senhor falou que quando estava lá no seminário, né, fazia lá no instituto, né, fazia os evangelismos com as crianças. Isso. E aí tinha um hino que o senhor cantava lá, o senhor lembra qual que era? No meu coração, no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo. Vem hoje, né? E é isso que a gente quer. As crianças a gente sempre cantava, além de outros cânticos, porque o meu ministério foi muito feito com criança também, nas escolas bíblicas de férias, né? Sim. Que a gente era jovem, solteiro, então chegava nas igrejas, pode evangelizar as crianças, pode fazer um trabalho. E era isso que a gente ia fazer. E até hoje eu amo o trabalho com as crianças. A gente tem visto, o senhor é um pastor que investe, que tem essa visão. E muito obrigado por esse tempo. A gente poderia falar aqui mais umas 2 horas, que nós teríamos, né, conteúdo para aprender. O senhor sempre expressa isso no seu falar, no seu andar. E muito obrigado mesmo. E vamos ter, né, uma próxima oportunidade de fazer uma parte 2 aqui do podcast. Né? Vamos fazer, nós temos que estar juntos fazendo a obra de Deus, né? Em qual ponto Deus nos colocar, e hoje é um meio eficiente, né, de falarmos, conversarmos, e que Deus abençoe. Continue te abençoando também. Amém. Senhor Eliezer, muito obrigado pela presença do senhor. E aqui no podcast a gente sempre acaba, né, de uma forma assim, dizendo: pense pro alto e haja pro alto. Nós vamos fazer, olha naquela câmera lá. 1, 2, 3 e pense pro alto e haja pro alto. Isso é maravilhoso. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Obrigado.